Fala pessoal, tudo bem? Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora sim, bora pro vídeo. Elefante. Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres vivos do planeta, que habitam a África subsaariana, o sul da Ásia e o sudeste asiático. Eles são o único membro vivo da família Elephantidae da ordem Proboscidea, que já continha o agora extinto mamute lanoso e o mastodonte americano. Existem 3 espécies reconhecidas de elefantes: o elefante africano, também conhecido como elefante da savana, o elefante africano da floresta e o elefante asiático. Os elefantes africanos costumavam ser considerados uma espécie, até que estudos genéticos concluíram que eles estavam separados entre 2 e 7 milhões de anos atrás. Os elefantes africanos são significativamente maiores do que seus primos elefantes asiáticos, crescendo até 4 metros de altura e pesando entre 4.000 e 7.500 quilos, enquanto os elefantes asiáticos não atingem mais de 3,5 metros e pesam menos, entre 3.000 e 6.000 kg. Os elefantes formam laços familiares profundos e íntimos e vivem em grupos, conhecidos como rebanho. Esses rebanhos têm uma cabeça matriarcal, o que significa que a fêmea mais velha e geralmente a maior do grupo liderará o rebanho. Ela é chamada de matriarca. Uma família geralmente inclui a mãe, suas irmãs, filhas e seus bebês. O tamanho do rebanho dependerá inteiramente do tamanho da família e do terreno que escolheram para viver. Normalmente, uma manada de elefantes pode ser entre 8 e 100, no entanto, foram registradas agregações de até 1.000 em torno de poços de água. Seus cérebros podem pesar até 5,4 quilos. O tamanho não equivale necessariamente à inteligência, no entanto, as evidências sugerem que os elefantes são alguns dos animais mais inteligentes, sociais e empáticos do planeta. Eles podem se comunicar a longas distâncias pisando e criando um estrondo de baixa frequência que gera ondas sísmicas no solo que podem viajar quase 32 km. A pele sensível na tromba e nas patas de um elefante os ajuda a captar a mensagem e a interpretá-la como um aviso ou um perigo distante. Os elefantes usam mama como protetor solar para proteger sua pele sensível da luz ultravioleta. Embora sua pele tenha 2,5 centímetros de espessura e geralmente seja resistente, é extremamente sensível e requer proteção contra o sol e picadas de insetos. Os elefantes são criaturas emocionais, que choram os mortos e sofrem. Eles também podem derramar lágrimas e muitas vezes tentam enterrar seus mortos. Elefantes foram observados permanecendo com os mortos em luto aparente e parecem experimentar uma dor semelhante à dos humanos pela perda de um parente. O ditado "um elefante nunca esquece" tem alguma verdade. Os elefantes têm memórias incríveis. 2 elefantes foram observados aparentemente se reconhecendo, depois de se cruzarem em um circo, cerca de 23 anos antes. Os elefantes têm dedos na ponta da tromba. Um elefante africano tem 2 dedos na ponta da tromba, enquanto o elefante asiático tem apenas um dedo na ponta da tromba. Devido a isso, o elefante africano é capaz de pegar objetos delicadamente, enquanto o elefante asiático só pode pegar objetos usando toda a tromba. Qual é a diferença entre jacarés e crocodilos? Não sabe diferenciar um jacaré de um crocodilo? Você provavelmente não está sozinho. Embora esses grandes répteis pertençam a famílias diferentes, eles compartilham várias semelhanças, incluindo focinhos longos, caudas poderosas, pernas curtas e costas revestidas de ossos. Mas existem algumas maneiras fáceis de diferenciá-los. A primeira é a forma do focinho. Nos jacarés é largo e em forma de U, enquanto nos crocodilos é estreito e em forma de V. Em seguida são os dentes. No caso dos jacarés, os dentes inferiores normalmente não são visíveis quando a boca está fechada. Nos crocodilos, no entanto, aparecem alguns dentes na mandíbula inferior, mais notavelmente o 4º dente grande. Outra diferença é a cor. Cinza ou preto. Provavelmente é um jacaré. Azeitona ou bronzeada.
Um crocodilo. Os dois répteis também diferem na localização. Os crocodilos são geralmente encontrados em habitats de água salgada, enquanto os jacarés preferem áreas de água doce. E por último, mas definitivamente não menos importante, é o comportamento. Os crocodilos são tipicamente mais agressivos que os jacarés. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like e se inscreve no canal. Uma ventosa funcionará no espaço? Todos nós já vimos fotos de astronautas andando no espaço, e eles sempre são impedidos de se afastar da espaçonave para a morte por algum tipo de corda. Mas se você quiser evitar ficar preso em uma corda, por que não usar uma ventosa? O problema é a falta de ar no espaço sideral. Assim como falta de ar significa que no espaço ninguém vai ouvir você gritar, falta de ar também significa que uma ventosa não vai grudar. Na Terra, quando você coloca uma ventosa em algo, o ar é espremido para fora da ventosa, criando uma região de baixa pressão no interior. A pressão do ar da atmosfera fora do copo pressionando a baixa pressão interna é o que cria a sucção. É por isso que é uma boa ideia molhar a borda do copo antes de pressioná-lo em alguma coisa. A água cria uma vedação firme que não permite que o ar penetre no copo. No espaço, a pressão do ar seria zero dentro e fora do copo, para não grudar. Camarão-pistola. Mesmo sendo pequeno, o pistola consegue ser bastante barulhento. Acreditava-se antigamente que o som emitido por ele era proveniente do bater de suas garras. Entretanto, era preciso que ele tivesse uma tremenda força para tal. Sendo assim, cientistas analisaram o comportamento do crustáceo e descobriram que ele solta um jato de água com velocidade de até 100 km por hora, o que cria bolhas no fundo do mar. Com a extrema pressão da água, de alguma forma essas bolhas criam o barulho estrondoso. Para chegar a essa conclusão, os cientistas se basearam na equação de Bernoulli. Além do barulho, as bolhas geradas pelo jato de água desse camarão também possuem outro efeito interessante. Em determinadas condições, elas brilham no oceano quando chegam a temperaturas de até 4.700 graus Celsius, produzindo um curto flash de luz. Com isso, além de aquecer a água a temperaturas absurdamente altas e desencadear um processo conhecido como supercavitação, o golpe do camarão-pistola também provoca uma pequena onda de choque, capaz de desorientar e até matar suas presas. Esse mecanismo, inclusive, é conhecido por interferir na comunicação via sonar entre embarcações. Os seres humanos não são as únicas criaturas que sofrem de problemas de abuso de substâncias. Cavalos comem ervas daninhas alucinógenas, elefantes ficam bêbados com frutas maduras e ovelhas de chifre grande adoram líquido narcótico. A atração dos macacos por frutas ricas em açúcar e contendo etanol, de fato, pode explicar nossa própria atração pelo álcool, pensam alguns pesquisadores. Agora, os golfinhos podem entrar nessa lista. Imagens revelam o que parecem ser golfinhos se drogando com baiacu. O baiacu produz um potente produto químico defensivo, que ejeta quando ameaçado. Em doses pequenas, no entanto, a toxina parece induzir um estado de transe em golfinhos que entram em contato com ela. Golfinhos usam baiacu tóxico para ficar chapado. Os golfinhos manipulam deliberadamente os baiacus, fazendo com que liberem toxinas como mecanismo de defesa. Essas toxinas podem ser mortais em altas doses, mas também têm um efeito narcótico, e são um poderoso alucinógeno, que os golfinhos parecem gostar. Um documentário os testemunhou passando por baiacus em uma viagem, antes de flutuar logo abaixo da superfície da água, aparentemente hipnotizados por seus próprios reflexos depois. Formigas pote de mel. Muitos insetos, especialmente abelhas e algumas vespas, coletam e armazenam líquidos para uso posterior. No entanto, esses insetos armazenam seus alimentos em seus ninhos ou em favos. As formigas de mel são únicas em usar seus próprios corpos como armazenamento vivo. Quando o líquido armazenado dentro de uma dessas formigas é usado, as formigas trabalhadoras acariciam as antenas da formiga pote de mel, fazendo com que elas regurgite o líquido armazenado de sua cultura. O
O abdômen de espécies como as formigas de mel consiste de escleritas dorsais duras, placas rígidas, conectadas por uma membrana artrodial mais flexível e mais macia. Quando o abdômen está vazio, a artrodese é dobrada e a esclerite se sobrepõe, mas quando o abdômen preenche a membrana artrodial fica totalmente esticada, deixando os escleritos amplamente separados. Os ninhos de formigas de mel são encontrados em uma variedade de ambientes áridos ou semiáridos. Algumas espécies vivem em desertos extremamente quentes, outras residem em habitats de transição, e outras espécies ainda podem ser encontradas em florestas que são um pouco frescas, mas ainda muito secas durante grande parte do ano. Por exemplo, a formigas de mel mexicana habita nos habitats áridos e semiáridos do sudoeste dos Estados Unidos. Nesta espécie, que atuam como clergates ou repletes em tempos de escassez de comida. Quando os plegados estão totalmente cheios, eles ficam imóveis e pendem dos tetos dos ninhos subterrâneos. Formigas de mel podem viver no ninho, mas eles estão no estado selvagem, eles são encontrados no subsolo, incapazes de se mover. As formigas de mel têm que ser vistas para acreditar. Durante a estação chuvosa, certas formigas consomem grandes quantidades de néctar, fazendo com que seus abdômenes inchem até o tamanho de uma uva. Então, durante a estação seca, eles fornecem comida às outras formigas, jogando néctar de volta para cima. E então, pessoal, o que acharam do vídeo? Diz aí nos comentários. E não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.